mulheres já ocupem os seus lugares e nós vamos ter aqui 1 minuto de oração silenciosa e daremos início ao culto desta noite, mais um culto de louvor e adoração ao nosso Pai Celestial. Então convido tanto os irmãos que estão aqui presencialmente como aqueles que estão acompanhando essa transmissão. 1 minuto de oração silenciosa. Convido o irmão Israel a dirigir ao nosso Deus uma palavra de oração neste momento. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, é com muita alegria que chegamos na Tua presença. Sabemos, Senhor, que Tu nos ouves, que a Tua graça, Senhor, está derramada sobre cada um que está aqui nesta hora. Porque se não fosse isso, nós estaríamos no conchego das nossas casas, mas o Teu amor nos constrange a estar juntos. Obrigado, Senhor, por esta comunhão. Obrigado por cada irmão, Senhor, que deixou sua casa para estar aqui em comunhão uns com os outros. Te adorando, louvando na beleza da Tua santidade. Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Dia que o Senhor fez, dia bonito. E te agradecemos, Senhor, por cada família aqui representada. Te pedimos as mais ricas bênçãos, Senhor, sobre esses lares. Senhor, livra os nossos lares de doença, dessa doença, Senhor, maldita, que atinge o mundo. Nos livra, Senhor, livra os nossos filhos, esposas, Senhor, homens, velhos, que possa, Senhor, ser ricamente abençoado e que esse mal possa, Senhor, ser tirado. E que a nossa fé, a nossa confiança em Ti, podemos ter certeza, Senhor, de que Tu está olhando por cada um de nós. Senhor, abençoa aquele que não pôde estar aqui, que tinha desejo de estar aqui, mas não pode. Senhor, visita. Dá força, dá ânimo, dá alegria em saber que Tu estás também, Senhor, no seu lar. Te peço uma bênção por aqueles que estão doentes. Ó meu Deus, no leito de enfermidade, nos hospitais. Abençoa, Senhor. Dá o lenitivo, dá a cura a cada um. Te peço uma bênção especial também, Senhor, por todos os enfermeiros, enfermeiras e médicos, Senhor, que estão cuidando. Dá força, Senhor. Quantos dos Teus filhos estão ali, lutando, que Tu esteja abençoando, dando força, dando paz. Agora, Senhor, quero pedir uma bênção especial por esse culto que ora inicia. Que seja um culto abençoado, dirigido único e exclusivamente para Te adorar, para Te louvar, para Te render graças, Senhor. Abençoa, Senhor, os cânticos. Abençoa a palavra, Senhor. Abre os nossos corações para que nós possamos estar abertos para ouvir a palavra do Senhor. Oh, meu Deus, compadece de cada um de nós. Tira tudo quanto é pensamento ruim, e que nós possamos nesta hora
estar voltado para o Calvário, aonde o teu Filho amado Jesus Cristo derramou seu precioso sangue para nos lavar e purificar do pecado. Obrigado, Deus, por esta hora. Continua conosco, eu te oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, felizes de estarmos aqui reunidos para adorar o nome do nosso Deus. Percebi que hoje os irmãos estão animados, não é? Início do culto, todo mundo conversando, animados. É claro que temos que ter os devidos cuidados e vamos manter, mas é muito bom ver aí os irmãos animados, procurando se comunicar, apesar do distanciamento, e devemos viver desta maneira, né? Nos diz a palavra de Deus sobre esta importância de termos alegria de estarmos na casa do Senhor. E da mesma maneira estou contente, feliz com os irmãos que estão aqui acompanhando a transmissão, irmãos que ainda são nossos, que estão morando longe, como a irmã Liette, irmã Bia e outros irmãos, e até mesmo o irmão Antônio, ele mesmo lá no Piauí, ele sempre está entrando aqui, acompanhando o culto, ou melhor, participando também. Então nós vamos agora louvar a Deus com as nossas vozes. Convido aqui o irmão Regente, que estava por aqui, irmão Cícero, irmão Cícero ou irmã Jaqueline? Bom, aí é com os irmãos aí da música. Nós vamos adorar a Deus com o hino do cantor cristão, cantar com bastante alegria e realmente tendo esta consciência, estamos aqui para prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Pai Celestial. É o primeiro dia da semana, não é feriado, né, mas é o início de uma semana e nada melhor do que iniciar a semana na casa do Senhor. Convido os irmãos a colocar-se de pé. Nós vamos louvar a Deus. E no número 9 do cantor cristão, 9.
Nós temos aqui alguns pedidos de oração, temos na verdade uma lista com alguns pedidos especiais e Deus certamente já tem trabalhado em cada situação. Mas eu gostaria que os irmãos lembrassem a oração ainda, continuassem orando pela irmã Helena, Isabela, não é? Irmão Varal, lembrem a oração também. Ontem o irmão Manuel Lourenço mandou uma mensagem, disse que a filha veio da Bahia, está com uma suspeita também da Covid, então é a razão de ele não estar conosco também. Também o irmão Francisco, aquele do mercadinho, da padaria, né, o pai da Larissa, ele não está bem hoje, também pede orações, mas também a mãe dele também está enferma com a Covid, tratamento. Vamos orar por estas vidas. Também a irmã Vanessa está acompanhando a transmissão, ela pede oração pela Terezinha, uma amiga dela, conhecida, que está entubada, em tratamento. E vamos lembrar em oração também os profissionais da área da saúde, aqueles que trabalham aí na linha de frente. Lembrar a Vanessa em oração, está na parte final aí do tratamento para a cirurgia, que a princípio está marcado para o final de março. Se houver a possibilidade de antecipar, também cremos que será uma bênção. E orar também pelo Jean, filho, que está aí também no tratamento, né, para ser aí o doador dessa célula. Isso é algo muito importante. Oremos também por Manaus. Temos lembrado, o pastor Vanderlei está pedindo oração também a alguns missionários da missão Novas Tribos que estão com a Covid, ou em casa ou na UTI. E também a situação lá em Manaus, igrejas que perderam aí alguns membros, perderam pastores. É uma situação, nós temos acompanhado aí nos noticiários, uma situação que não é fácil, né? Então vamos lembrar em nossas orações, de maneira especial, Manaus, os missionários da missão Novas Tribos, as igrejas que estão ali, e é claro, orar por nós aqui também. Ao longo da semana estivemos orando também pelo seu amado pai da irmã Mércia, né? Ele passou por uma cirurgia, colocação de marca-passo, a princípio teve uma dificuldade com o marca-passo provisório, mas ele já fez a cirurgia e já teve a alta. Então ela agradece as orações e falei que estamos orando também pela salvação dele. Ela está evangelizando, a irmã dela deu uma abertura para um discipulado e era o desejo dela trabalhar com os dois, mas que bênção que já iniciou esse trabalho. Então vamos orar, lembre-se em vossas orações o Senhor amado, ok? E oremos pela obra missionária, pela nossa pátria, pela igreja, nossa igreja. Esta igreja completa 50 anos, né? Se o Senhor não voltar antes, né, outubro é a data de 50 anos de organização da igreja local. E temos tido aí uma expectativa, tive uma reunião também com a equipe de eventos, e a nossa expectativa é que haja uma melhora nesse quadro da Covid aí para o segundo semestre, para que tenhamos aí as celebrações que esperamos que seja aí marcante, comemorativa e louvando a Deus pela existência dessa igreja, por vidas que passaram por aqui e que possam permanecer firmes no Senhor, amém? Eu vou fazer diferente, nesta noite eu quero convidar o irmão Estevão, nosso diácono, a fazer esta oração intercessória. Então você pode curvar a sua fronte ou se ajoelhar aí onde você se encontra, e o nosso irmão vai lembrar em oração, lembrando ainda a irmã Idália, né? De manhã a irmã Idália pediu oração, não pôde vir, mas graças a Deus está aqui conosco nesta noite. Senhor nosso Deus, mais uma vez queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos atenda segundo a sua vontade. Pai querido, nós queremos pedir por essa igreja, pela administração da igreja, ministério dessa igreja, por cada membro em particular. E também queremos pedir agora em favor dos enfermos, ó Deus. São tantos, o Senhor conhece cada um deles, as suas necessidades, mas cremos, como diz a tua palavra, o seu ouvido não está tapado nem gravado para que não possa atender os seus escolhidos. Senhor amado, está nas tuas mãos, ó Deus, essas vidas, pedimos pelos médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os laboratórios que produzem a medicação, enfim, ó Deus, a todos envolvidos em busca de uma
solução para esse mal que assola a humanidade, e por isso pedimos, ó Deus, a tua misericórdia, mas sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, pode curar toda e qualquer enfermidade. Queremos pedir também o favor dos nossos irmãos missionários, especialmente pedindo ao pastor Vanderlei, a irmã Dilma, os missionários que estão ali na missão, que vieram do campo para ficar ali resguardados, mas mesmo assim, ó Deus, foram atingidos pelo Covid, mas que o Senhor coloque tua mão saradora sobre a vida deles, aqueles que estão na casa da missão, e também aqueles, ó Deus, que estão internados numa UTI. Pedimos, ó Deus, por todos os hospitais que se encontram lotados de pessoas enfermas, não só do Covid, mas tantas outras enfermidades. Pai querido, queremos lembrar a nossa nação. Pai, tem misericórdia desse país, as autoridades constituídas do meio. Pedimos por eles, ó Deus, para que eles possam ter sabedoria, buscar sabedoria do céu, para que possa conduzir essa nação debaixo da tua vontade. Pai querido, queremos lembrar as igrejas, os pastores, que os mesmos têm a responsabilidade, ó Deus, de conduzir o rebanho da tua presença. Pedimos por aqueles, ó Deus, que por uma razão ou outra estão frios na fé, afastaram, mas que eles possam te buscar enquanto pode achar, invocar enquanto está perto. Pai querido, pedimos ainda, ó Deus, também em favor daqueles, ó Deus, que um dia frequentaram a igreja, mas desviaram, mas a tua palavra diz que há tempo de te buscar, invocar enquanto está perto. Abençoa o ministério dessa igreja, o pastor Sérgio, que ele traga mensagem do céu aos nossos corações. Pedimos a Deus por aqueles que porventura estejam nos visitando, que saiam daqui regozijando com a palavra do Senhor. Ó Deus, toma nossos irmãos que já foram mencionados nas tuas mãos, ó Pai. Cuida deles e que jamais eles venham perder a confiança no Senhor, mas que eles possam saber que somos ovelhas do seu pastoreio. E como pastor que nada nos deixa faltar, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé em Ti. Mais uma vez, eu rogo bênção sobre essa igreja, sobre todos os membros e sobre toda a liderança, enfim, a todos que estão nos fazem presentes e aqueles que não puderem estar. Pedimos ainda pelos irmãos idosos, ó Pai, cuida deles, sabemos a ansiedade, o desejo de estar conosco, mas aprova o Senhor permitir esse tempo de eles poderem estar em casa. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pelo cântico, por tudo que havemos de ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero reforçar aqui o aviso que eu fiz ontem e hoje pela manhã. São Paulo, a partir de amanhã, entra aí naquela situação de feriados, sábado e domingo, e também após as 8 da noite, a fase vermelha, tá? Mas como eu tenho dito, nós como igreja estamos trabalhando dentro daquilo, seguindo os protocolos que as autoridades têm nos passado. Então até aqui nós não estamos alterando nada, vamos manter aí os cultos dentro desses requisitos, o distanciamento, álcool gel, tudo isso é muito importante porque, como eu falei anteriormente, isso é um compromisso firmado diante das autoridades, né? E nós temos que dar este exemplo, né? E honrar o Senhor, né? Respeitando. Então, de vez em quando os irmãos que estão na recepção, às vezes eles têm alguma dificuldade, né? Então, se você, aquela pessoa que tem dito que não tem nenhum problema, que está imune a tudo, pense no próximo, né? Nós temos que ter esse cuidado e também, além de pensar no próximo, nesse compromisso firmado com as autoridades, né? Então nós temos aqui o distanciamento, marcação, despacho, álcool gel, eu acho que nunca nem chegamos a mencionar, estava lembrando hoje dos toaletes, né? Os irmãos viram que cada toalete tem lá a água sanitária, né? É necessário que ao utilizar, baixe a tampa e também seja feita essa higienização que é muito importante. E tudo isso são os protocolos que estamos seguindo para que você possa ter segurança, né? Nós estamos vendo a maneira como está chegando cada vez mais perto dos nossos conhecidos, mas vamos ter cuidado
confiar no Senhor e o Senhor há de nos dar a vitória, amém? Como eu falei, que o mais breve possível já haja aí realmente a disponibilidade das vacinas e que nos reunamos aqui com maior segurança, né? Mas continuemos orando. A oração é muito importante e repito o que eu já falei aqui alguns domingos, algumas quartas-feiras, aquela frase que não é minha: a oração move a mão que move o mundo. A oração move a mão que move o mundo. Quem move o mundo? Nosso poderoso Deus, amém? Então vamos continuar firmes no Senhor com esta plena confiança. E no mais, os nossos trabalhos estão mantidos às quartas-feiras, tanto presencial como a transmissão online pelo Facebook. Domingo pela manhã, escola dominical. Próximo domingo é a última lição das marcas de uma igreja saudável. Na verdade, hoje foi a última aula falando da última marca. E aí a conclusão da aula, e como o irmão Israel avisou pela manhã, vamos voltar àquelas aulas da Epístola em Hebreus. Alguns irmãos já têm as revistas, basta trazer novamente e será providenciado também para aqueles irmãos que ainda não têm. Não é? Então é uma matéria, eu gosto, né? Graças a Deus é uma das matérias que eu ministro no seminário. É um livro muito bom, interessante para a nossa vida cristã, então vale a pena. Então se você tem essa disponibilidade de estar no presencial, seja na IBD, ou no culto de quarta-feira, ou no culto noturno, vamos nos reunir para adorarmos juntos o nome do nosso Pai Celestial. Nós queremos agora ter o momento da oferta, compromisso dos membros da igreja local, de estar ofertando, devolvendo dízimos, lembrando sempre que é possível também o depósito. Alguns já estão aprendendo e cremos que este é o caminho, é o futuro e até uma maior segurança em estar pegando também no dinheiro, não é? Mas é importante que comunique os nossos tesoureiros, irmão Wagner, sobre a oferta depositada e a finalidade daquela oferta, para que possa ser destinado realmente ao fim, seja missões ou a igreja local. Graças a Deus, estamos mantendo o nosso compromisso com a obra missionária. Então mantenha-se fiel e Deus certamente vai continuar abençoando as nossas vidas. Então nós vamos colocar de pé e vamos louvar a Deus com mais um hino. E os irmãos estarão aí, vão passar as salvas, recolhendo as ofertas. E vamos lembrar que Deus ama ao que dá com alegria. 324. 3, 2, 4. 324. Thank
ao nosso Deus uma palavra de oração, louvando a Deus pelos dízimos e ofertas levantados nesta noite. Oremos. Querido e amado Deus, te agradecemos por tudo que é feito em nossa vida, por esse momento maravilhoso, Senhor, por tudo que já aconteceu, pelos louvores, orações, Senhor, e agora em especial pelas ofertas alçadas. Que o Senhor possa abençoar igualmente todos aqueles que puderam colaborar, Senhor, os que também não puderam. Que o Senhor possa trabalhar na vida dessa igreja, Senhor. Pedimos agradecendo no nome santo do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem se assentar. A Jaqueline viu que já tem duas alunas dela, regendo lá no fundo, né? Filha do irmão Fernando e filha do irmão Marcelo. E nós temos que motivar, nós temos que orar também. A oração é muito importante. Os irmãos têm percebido, já estamos aí praticamente já fechando o mês de janeiro. Quantos meses nesta pandemia, quantas dificuldades. Eu estava aí pensando, agora que a cidade está voltando aí para essa fase vermelha, lembrando lá do início, não sabíamos como ia ser, e aí tivemos que transmitir o culto na minha residência, depois daqui sem a presença dos irmãos, mas nós podemos dizer que até aqui o Senhor nos sustentou, amém? E os irmãos também que estão aqui há 10 anos, 20, ou quem sabe 50 anos de organização desta igreja, podem dizer exatamente isso, que Deus manteve-se fiel. Quantas vezes vocês tiveram que dobrar os joelhos, orar, e o Senhor sustentou? Ontem, na nossa assembleia, até fiz menção disso. Eu pretendo esta semana, última semana do mês, não vamos ter aqui uma semana de oração presencial, mas eu quero, a cada dia, às 8 da noite, fazer aí uma reunião de oração, através do Facebook. Estamos aí quase resolvendo a situação, só falta uma coisinha só, uma peça para que a gente consiga transmitir simultâneo para o YouTube. Estamos muito perto disso, então ore também nesse sentido. Mas esta semana, segunda e terça, pelo Facebook eu quero orar com os irmãos, tá bom? E na quarta-feira presencial e online, como sempre fazemos, e quinta e sexta-feira. Quero aí destacar nessa semana despertamento espiritual. Vamos focar na semana de oração pensando no despertamento espiritual, não apenas pensando, mas orando e permitindo que o Senhor trabalhe em nossas vidas neste sentido. Então, se você tiver aí o tempo livre, às 8 da noite, nós teremos aí um tempo, você vai poder aí deixar o seu pedido de oração ali, oraremos juntos e provaremos da fidelidade do nosso Deus, amém? Minha gratidão aos irmãos que estão aqui. Irmãos, não estou vendo nenhum visitante pela primeira vez, mas sim alguns que estão aqui conosco depois de um tempo aí, o Daniel, né? Danielzinho, o Danielzão, venceu a Covid também, não é? Estivemos orando, estamos felizes com a presença. Aquele banco lá de trás da galeria também está bonito, hein? As meninas, o papai ali junto, não é? Que Deus abençoe as nossas vidas também. Lá no fundo também, né? Com a irmã... É o neto da irmã, já faz um tempinho, está crescendo, hein? Seja bem-vindo. Na manhã na escola dominical tivemos uma visitante que foi persistente. Falamos em oração, lembramos lá daquela viúva persistente na oração. Mas uma visitante que veio, chegou aqui às 9 da manhã, no domingo, e viu que estava fechado, e foi persistente, perguntou no Facebook sobre as reuniões, responderam, orientaram, e hoje estava conosco às 10 da manhã. Então é bom lembrar, nós continuamos ainda com a escola dominical às 10 horas da manhã, apenas a aula, tá bom? E à medida que houver uma mudança, nós vamos avisar também. Quero convidar agora o grupo de homens, a união masculina, tem especial a apresentar antes da pregação da palavra do nosso Deus. Podem chegar aqui à frente.
palavra do diretor de música, hein? Amém, meus irmãos. Um aviso aqui: a União Feminina retorna no primeiro domingo de fevereiro com uma atividade especial. Convido todas para estarem presentes às 17 horas. Então, primeiro domingo de fevereiro, a volta das atividades da União Feminina. Quero convidar os irmãos e amigos a abrirem vossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Domingo passado, nós iniciamos aqui uma pregação em algumas parábolas. Estamos aprendendo com estas parábolas, procurando aí aprender e reter o ensino que o Senhor tem a nos trazer através destas parábolas, que ensinaram os homens durante o ministério de Jesus e também, é claro, deve ensinar a cada um de nós. Mateus capítulo 22, versos de número 1 a 14, nós temos aqui a parábola da bodas. E eu creio que, olhando e lendo esta parábola, nós podemos pensar nesse título: um convite para você. Parábola das bodas, um convite para você. Mateus 22, versos de número 1 a 14, aqueles que puderem colocar-se de pé para acompanhar esta leitura, convido a fazer isto neste momento. Mateus, capítulo de número 22. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos seus servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-os de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Um convite para você. Oremos. Pai, mais uma vez nos colocamos com o coração aberto a aprender o que o Senhor tem a nos ensinar. Que através do Teu Espírito o Senhor venha dar entendimento a cada um de nós e que realmente tenhamos um coração aberto, pronto a receber a Tua palavra, mas também pronto a mudar aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Nós temos aqui 4 evangelhos na Bíblia. E o Evangelho de Mateus foi escrito de maneira especial para os judeus. É neste livro que nós encontramos o Senhor Jesus sendo apresentado como o Rei, como o Messias prometido. E agora nós temos aqui uma parábola, dentre tantas que são escritas nos Evangelhos, de maneira especial no Evangelho de Mateus. É interessante nós observarmos o contexto em que Jesus conta esta parábola. Nós precisamos compreender que Jesus ele conta esta parábola da bodas
depois que alguns chefes dos sacerdotes, depois que alguns líderes religiosos passaram a questionar a autoridade de Jesus. É interessante nós observarmos que Jesus havia acabado de entrar em Jerusalém e tinha sido aclamado e louvado ali pelas crianças. É exatamente naquela situação que disseram: Hosana ao filho de Davi. Mas agora, volto a dizer, os líderes religiosos, os sacerdotes, eles estão procurando ali uma maneira de acusar Jesus. A intenção, de fato, de muitos dos judeus era crucificar a Jesus. Podemos perceber que o que havia no coração daqueles homens, apesar de conhecedores da letra da lei, era na verdade um coração motivado ou cheio de inveja, cheio de orgulho. Não queriam perder a autoridade que eles tinham sobre, digamos, a massa popular, e através desse pecado reinante e dominante em seus corações, eles não puderam absorver essa realidade que estavam diante do Messias prometido. Então, a primeira coisa que nós percebemos e compreendemos ao ler esta parábola é que está tratando sim de convite, porque afinal de contas, nesta parábola é retratado aqui um cenário onde há uma comparação feita pelo Senhor Jesus a respeito do reino dos céus e com uma situação de um casamento, de uma boda. É o que nos diz o versículo 2: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou a bodas do seu filho. Compreendendo que é uma parábola ensinada pelo Senhor Jesus, diante desse pano de fundo que apresentei aqui de maneira objetiva, esta parábola aqui nós podemos entender que aqui o rei é exatamente o nosso Pai Celestial e o Filho, o Senhor Jesus. E esta parábola nos fala que a respeito desse ato de celebrar a boda de seu filho, esse rei envia os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e pudermos fazer isto através das aulas naquele período de pandemia, quando eu apresentei nas aulas um panorama do Antigo Testamento, e algo ficou bem claro ao longo daquelas aulas, é aquele momento onde nós pudemos ver a promessa de um Salvador. Temos aí até uma novela por esses dias aí falando em Gênesis, não é? E quando nós olhamos para o livro, nós sabemos lá em Gênesis que houve o pecado, e através do pecado que entrou no mundo, nós podemos perceber que o Senhor ensinou a maneira como o homem podia ter um relacionamento com o Senhor, e exatamente através do sacrifício, através de uma maneira em que o Senhor providencia uma vestimenta para substituir as folhas que Adão e que Eva usaram para esconder a nudez. Ali houve uma morte de um animal, houve o derramamento de um sangue e o ensino do Senhor sobre a maneira como o homem poderia ter comunhão com Ele. Mas indo mais adiante, ou melhor, ali mesmo, houve a promessa de um Salvador, de um Messias. Mais adiante nós encontramos essa promessa a Abraão, de formar um povo peculiar, um povo para ser luz entre as nações, um povo para ser luz entre os gentios. Então, de fato, nós entendemos, através do estudo da Palavra de Deus, que Deus escolheu esse povo, essa nação, o povo de Israel, para ser um exemplo. Mas nós sabemos que quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vem a este mundo, houve uma rejeição. Quais são as palavras que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12? Diz lá que Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. O que está dizendo ali? Está dizendo, em primeiro lugar, que Ele veio para o seu povo, para o povo de Israel. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas diz lá, mas a todos quanto receberam, Ele deu o poder de ser feito
Filho de Deus, a saber os que creem no seu nome. Nós percebemos ao longo do Antigo Testamento esse convite enfático do Senhor para esse povo peculiar, o convite feito de maneira especial. Nós encontramos as promessas, à medida que esse povo obedecesse e realmente seguisse o princípio que o Senhor deixou nas Escrituras Sagradas, seria um povo abençoado. E enquanto obedeceram, foram um povo abençoado. Mas quando a desobediência chegou, esse povo foi espalhado. Mas sempre nós observamos, de fato, a misericórdia do Senhor sendo apresentada a este povo. A misericórdia do Senhor dando oportunidade de arrependimento a este povo. Vejam um dos convites tão conhecidos que nós encontramos na palavra de Deus, está em Isaías 55, lá no versículo 1, nós encontramos o convite do Senhor para a nação de Israel, para esse povo, através da voz do profeta, procurando trazer esse povo de volta para o caminho. E Isaías capítulo 55, versículo 1 diz: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. O que é isso senão um convite do Senhor? Um povo oprimido tantas e tantas vezes, volto a dizer, como resultado do pecado, da desobediência, mas Deus manifestando a sua graça. Deus levantando profetas para que esse povo corrigisse o seu coração, o seu caminho e voltasse para o Senhor. É um convite que nós podemos perceber aí uma certa similaridade com o convite que o Senhor faz ainda hoje ao homem pecador, um convite baseado na graça, não baseado naquilo que nós podemos pagar, porque afinal de contas a salvação é pela graça. Então nós precisamos realmente nos achegar diante do Senhor com fé e inteireza de coração, amém? Primeira coisa na parábola, volto a dizer, é esse destaque em que o Senhor está dizendo para esse povo, para a nação de Israel, que o Pai já havia enviado o Filho prometido desde o Antigo Testamento, mas o povo estava rejeitando aqueles servos que o Senhor Deus levantou para apresentar esse convite. A bodas trata de um convite ao casamento. É interessante observar que dentro do costume judaico havia pelo menos dois convites que eram feitos. Um primeiro convite e depois um convite ali próximo da ocasião da bodas. E é interessante nós observarmos esses dois tempos de convite, porque nos parece que o Senhor lhe dá oportunidade. A graça é manifestada a cada dia sobre as nossas vidas, a cada situação. Há pessoas que têm oportunidades de ouvir uma pregação, de estar em um local, ouvir uma mensagem e percebem que existe um caminho melhor para ser seguido e vão adiando essa oportunidade. Mas por essa parábola nós percebemos que o tempo ele é limitado, que a oportunidade ela na verdade ela vem nos abençoar no momento em que nós temos vida. E é por isso que precisamos lembrar que a nossa vida é como vapor que aparece por um instante e logo se vai. Mas perceberam o versículo 3 de Mateus 22? Versículo 3 diz: enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. É uma realidade presente ainda hoje em dia, não é? Ainda hoje nós encontramos uma situação tal qual esta. O convite ainda continua sendo feito a homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, mas muitos não querem vir. Em primeiro lugar, tratando da salvação. Podemos observar também essa questão de uma vida de consagração ao Senhor. Há muitos que não querem vir. Há muitos que gostariam de vir para o serviço do Senhor, para o trabalho do Senhor, para colocar em prática, para ter a comunhão, para ouvir a voz dos irmãos, não é? Alguém me dizia, eu não me lembro agora, alguém falou assim, domingo acho que passado, falou: irmã Zezé, eu estou com saudade do seu sorriso. Foi uma consolação, não é?
abaixa a máscara aí, à distância, e dá um sorriso para ver. Não podemos ver hoje completamente o rosto, a fisionomia, em razão da máscara. Mas ainda é um tempo de trabalhar, amém? É um tempo de servir ao Senhor, é o tempo de nos colocarmos à disposição do Senhor, trabalhando com cuidado, com zelo, com esmero. Nós podemos trabalhar, porque a pandemia, temos dito, é um sinal de que Cristo está voltando, amém? E convém que cada um de nós sejamos achados fiéis quando o nosso Senhor Jesus voltar. Que a nossa atitude não seja como a atitude demonstrada nesta parábola a respeito do povo de Israel. Diante do convite feito a Israel, o que nós encontramos é esta palavra: e estes não quiseram vir. É triste, não é? Olharmos, e talvez seja fácil olhar para o povo de Israel, mas olhe para o teu coração. Você realmente está disposto a ir? É necessário ir após o Senhor Jesus. É necessário ir até Ele com a plena confiança de que Ele é Senhor e Salvador, e de que Ele deve reinar sobre as nossas vidas. Nós podemos perceber que diante do convite feito a Israel, os judeus, eles eram os primeiros a serem convidados, mas eles recusaram a mensagem da graça pregada por aqueles apóstolos também. Avançando um pouco mais adiante, após o ministério de Jesus, o que acontece? Deus ele deixa ali os apóstolos para pregar o Evangelho. E se os irmãos olharem o que acontece com esses homens que estão ali para demonstrar aos judeus que o Messias prometido veio, tal qual naquela primeira mensagem pregada ali no Pentecostes pelo apóstolo Pedro, demonstrando que o Senhor Jesus era o verdadeiro Messias, que foi crucificado, mas venceu a morte. O que eles fizeram com esses homens? Eles também não receberam bem. Olhe para Estevão, primeiro mártir lá no livro de Atos. Olhe até mesmo para João Batista. Olhe o que eles fizeram. Eles não ouviram a voz. É por isso que aqui no versículo 3 e 4 diz também, o versículo 4 diz: depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. Não é isso que acontece com os apóstolos? Se tornam mártires, pregadores da palavra. Houve uma perseguição, a princípio pela não compreensão de que Jesus era o verdadeiro Messias. Mas eu gosto sempre de trazer também para o aqui e agora, para a nossa vida também. Será que a nossa ação, a nossa atitude de coração está sendo semelhante a deles também? Diante das oportunidades em que Deus tem manifestado a sua graça sobre as nossas vidas, sobre as oportunidades e sobre aqueles que se levantam para pregar a palavra, pessoas que têm dedicado a sua vida com amor. Ontem, não lembro se foi ontem ou hoje de manhã, compartilharam a foto de um casal de missionários da missão lá nas tribos, que estão com a Covid. E depois vem essa notícia, o pastor Vanderlei falando a respeito de muitos, alguns em UTI, outros em casa, em tratamento. Há pouco tempo nós estávamos recebendo aí algumas informações do missionário Jonathan, a esposa Emília, aquela luta nesse período, as enfermidades, tanto com ele, com a esposa, como os filhos. Mas agora, depois de tudo isso que eles estavam fazendo, pegando voo para voltar lá para a tribo, para continuar o aprendizado, porque são pessoas que têm uma real compreensão do convite que o Senhor faz. E quando o Senhor faz um convite e uma pessoa realmente se converte de coração, ela sabe que a coisa mais importante é estar no centro da vontade do Senhor. A comunhão com os irmãos se torna importante. A comunhão, na verdade, o serviço ao Senhor se torna algo muito importante. O trabalho, o ofertar, tanto financeiramente, como com o seu talento, com a sua habilidade.
a pessoa sabe que isso é a coisa mais importante, porque esse Jesus transformou a vida, dando-lhe uma vida em abundância, dando-lhe uma real vida eterna, dando-lhe esta segurança de vida eterna. Então, nesta parábola, nós encontramos, de fato, em primeiro lugar, isso, um convite para Israel. E o Senhor Jesus, ele conta esta parábola para tornar bem claro para aqueles que pertenciam à nação de Israel e que não tinham tido ainda seus olhos desvendados para esta verdade, para que pudessem ter essa oportunidade, para que pudessem ter esta real compreensão. Mas a parábola está demonstrando algo mais, porque aqui está dizendo que eles rejeitaram. Está dizendo que o povo de Israel estava rejeitando. Então aqui abre-se um outro convite, um convite ao povo gentil, um convite a todo aquele que não pertence à nação de Israel, um convite a todas as nações. É exatamente o que nós podemos perceber. Nos diz o versículo de número 7, e o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Crê-se que essa menção do incêndio talvez esteja relacionado com a destruição do templo em Jerusalém. Mas aqui o pai está dizendo que os convidados não eram dignos. Mas diz aqui na sequência, versículo 9: e depois as saídas dos caminhos, convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. O que nós encontramos agora? O Senhor escolhe um povo em primeiro lugar, da nação, dá a lei, dá os mandamentos, dá toda a orientação, mas esse povo falha, quer dizer, boa parte não compreende que Jesus é o verdadeiro Messias. Mas agora, nesta abertura, o que nós encontramos aqui, de fato, se resume numa palavra: graça. Ou poderíamos acrescentar mais uma palavra: superabundante graça. Salvação pela graça. A graça estendida a todo aquele que quer crer. Aqui está dizendo que era necessário ir a todos os caminhos, a todas as saídas. E nesse período que nós vivemos, da dispensação da igreja, da graça, o convite deve ser feito a todos, amém? Permita que o Senhor use a sua voz, a sua boca, para levar essa mensagem de salvação àqueles que estão perdidos. No estudo sobre as marcas de uma igreja saudável, é destacado isso, a responsabilidade que todo salvo tem de compartilhar sobre o Evangelho. A responsabilidade que todo salvo tem de ser um discipulador. E uma das coisas que nós aprendemos é que o discipulado envolve vida. E a gente foca mais no papel, na apostila, no material, não é? Mas a vida é o marco. Então, mesmo que você não tenha passado por um seminário, mesmo que você não tenha tanto tempo de vida cristã, se você está procurando andar perto do Senhor, a sua vida pode marcar a vida de alguém que se converteu agora. Você pode e deve ser também um discipulador. E nós encontramos agora o convite sendo estendido para o povo gentil, o convite sendo estendido para aqueles que estavam agora ali ao redor. E é interessante que isso me faz lembrar aquela passagem que já preguei algumas vezes, daquela mulher Ciro-Fenícia, que não pertencente à nação de Israel, mas ela creu em Jesus. E diante da sua dificuldade, ela vai até Jesus. E o Senhor Jesus diz: não é lícito tirar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Estava me lembrando dessa passagem. A cachorrinha lá em casa hoje estava com pão e ela estava com lado lá, né? Eu lembrei da passagem. Mas o que aquela mulher falou? Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que sobejam da mesa. E o Senhor Jesus diz: nem em Jerusalém achei tanta fé. Oxalá o Senhor possa olhar aqui para a Igreja Batista Bíblica Nova de Jerusalém e achar fé, amém?
Claro, espero que encontre em todos os lugares, mas que ele possa olhar aqui para a igreja, para a vida dos irmãos, para a minha vida, e achar esta fé tamanha de confiança no Senhor, no poder de Deus, e que resulta num trabalho para a glória do Senhor. Sabe o que significa a recusa daqueles que foram convidados nesta parábola? Sabe o que significa essa recusa em ouvir a voz e o convite? Significa exatamente uma deslealdade para com o Senhor. Significa uma falta de cortesia. Quem nunca recebeu um convite? E quando você recebe um convite, eu creio que você fica feliz. E se você não pode ir, você já vai dizer. Me lembrei agora quando eu casei. O pastor Ebenezer acho que não estava muito tempo ainda na igreja. E aí, mediante o casamento, foi tudo muito rápido, né? Eu conheci a esposa em março e casamos no mesmo ano. Então foi tudo muito rápido. E aí, o pastor Ebenezer um dia falou: deixa eu falar uma coisa, eu já tinha um compromisso. Eu tinha que pregar, um agendado, um trabalho, um compromisso. Falei, tranquilo, eu entendo. Afinal de contas, eu falei, rápido demais, né? Marcamos o casamento rápido demais. Então, quando você recebe um convite e não vai, porque não pode, você dá uma satisfação. Agora, se você despreza, rasga, está nem aí, você não está sendo leal para com aquela pessoa que te convidou. Ou seja, é uma falta de cortesia. Exatamente isso que reflete. Mas é interessante nós também destacarmos o que é dito aqui no versículo 10. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram a todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons. Olha, o convite da graça é estendido tanto aos bons como aos maus. O convite da graça é estendido a todos. Quem era você antes da sua conversão? Era uma boa pessoa, não é? Olhe para o seu coração, mas Cristo transformou. E precisamos olhar também aquilo que eu tenho dito. A palavra de Deus afirma que numa casa há vaso para honra e desonra. Mas cabe a mim e a você escolher ser o quê? Vaso para honra, amém? Buscar a glória do Senhor, servir ao Senhor fielmente. Mas também, por um lado, às vezes, há aquela conotação de dizer, bom, eu fui liberto das drogas e não sei o que mais, olha que transformação maravilhosa. Amém, é uma transformação maravilhosa. Mas eu estava ouvindo o testemunho de uma pessoa que dizia que, na verdade, é um testemunho a respeito do que, se eu não me engano, não sei se foi Billy Graham, alguém contou essa história sobre um homem que, ao ouvir o Evangelho, ele se converteu, ele nasceu no lar cristão, ele era um juiz. E ele foi julgar uma pessoa, um criminoso. Mas quando chegou lá no ponto final do julgamento, que aquele criminoso foi condenado, aquele criminoso orou junto com o juiz. E a afirmativa foi exatamente essa: olha que poder grandioso, que libertação, era um criminoso. E as pessoas estavam falando isso para aquele juiz. E o juiz falou: olha, o Senhor libertou a ele, mas veja bem, eu louvo a Deus porque Ele me libertou também, porque eu nasci num lar cristão. Eu fui orientado sobre a verdade da palavra. Então eu nasci num ambiente propício, ou seja, propício para receber o bem, porém eu não estava tão longe para olhar para dentro de mim e dizer que eu era indigno. O que ele queria dizer, pelo fato de ele não ter roubado, matado, ser criminoso, ele dizia: era bem fácil eu dizer, não preciso de mais nada. Não é assim aí fora. Você encontra pessoas que acreditam que ser bom já é o suficiente para ir para o céu. Acreditam que por contribuir, por fazer parte talvez de um grupo que faça uma ação social, isso já é suficiente para a vida deles e conduzi-los ao céu. Não entendem o que diz Efésios 2, 8 e 9, que é pela graça que somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas o que eu quero dizer, de fato, é maravilhoso olhar para a graça salvadora, porque ela alcança os bons e os maus, amém? Esse convite que foi feito a Israel
também é feito para os gentios, é feito para todos. E por fim nós podemos dizer que de fato é um convite que é feito para você. É importante nós vermos algo mais ainda nesta parábola. Versículo 11 diz aqui: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Talvez venha a pergunta, mas como que ele vai estar trajado adequadamente? E a dificuldade maior seria até para as mulheres, não é? Afinal, casamento ainda, sem ter tempo de ir no cabeleireiro, no salão, marcar horário, maquiar, vestir, tanta coisa, né, para ser feita. Mas crê-se historicamente que havia situações de um convite de um rei, e vinculado a esse convite, como uma circunstância como essa de última hora, havia o quê? Uma maneira de providenciar uma vestimenta para aquela ocasião. Eu estava lembrando agora que lá no Instituto Batista Missionário, os alunos têm que usar gravata, né? E eu me lembro que havia até uma certa penalização, se não fosse assim. Mas havia a graça manifestada também, porque algumas pessoas doavam gravata, ficava na secretaria, então, opa, esqueci, passava por lá, pegava uma gravata emprestada. E para esse convite de última hora, havia certamente, provavelmente, uma vestimenta já reservada, mas mesmo assim, com tudo isso, o que acontece? Havia alguém que não estava trajado com vestes de núpcias. E versículo 12 diz: e disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai os pés e as mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Sabe que isso pode nos ensinar no aqui e agora, no tempo presente? Aquele homem, ele tinha já a orientação sobre a vestimenta, mas ele achou mais adequado ir da maneira que ele bem entendia. O rei providenciou uma vestimenta, e na parábola nós já afirmamos quem é o rei mesmo? Deus. Providenciou o meio, mas ele escolheu o dele. Assim há pessoas hoje. O Senhor providenciou o meio da salvação, mas ele escolhe o deles. Não é isso? O homem está escolhendo o dele. O Senhor providenciou o meio para que nós, salvos em Cristo Jesus, possamos servi-lo da melhor maneira. Mas que o homem faz muitas vezes, quer servir da maneira dele. Algo que me faz pensar sobre aquele sacrifício de Caim e Abel é exatamente isso. Eu falei que o Senhor certamente orientou a maneira como eles deveriam apresentar o sacrifício. O sacrifício sempre teve que ter sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas aí vem Caim e oferece o quê? Fruto da terra. Não era o sacrifício para subir com aroma, com cheiro suave diante do Senhor. E nós somos exortados na palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos diz em Hebreus 2:3 o seguinte: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada por aqueles que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. A pergunta é essa: o Senhor faz um convite para você. Qual é a sua resposta diante desse convite? Se for não, se for seguir a sua maneira, a sua vida religiosa, não vai resolver o problema. Você está providenciando uma vestimenta de conformidade com o seu princípio. Nós podemos olhar para Filipenses capítulo 3, versículo 9, e veja o que diz aqui. Filipenses 3:9 diz o seguinte: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Paulo afirmando isso, sendo achado nele quem? Em Cristo Jesus. Não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Há um convite para você, amém? Se você ainda não tem a certeza da salvação, saiba que esta parábola deve demonstrar para você
que o nosso Pai Celestial já proporcionou aquilo que você precisa para ter uma nova vida em Cristo Jesus, para ter essa segurança de vida eterna. Nós sabemos que um dia, se Cristo não voltar, partiremos. E para aquele que tem essa certeza, há uma segurança de uma vida eterna. Pode haver aí uma preocupação que a pandemia aumenta. Nós sabemos que talvez, se Cristo não voltar, nós vamos morrer, e aí ficamos pensando de que maneira. E a pandemia preocupa, né? A Covid, sabendo a maneira como as pessoas precisam ali do ar, do oxigênio. Eu sei que provavelmente eu já passei da metade da minha vida. Se Cristo não voltar logo, eu não acredito que eu vou chegar tão longe assim não, né? Ainda mais com essa qualidade de vida que nós temos nesse tempo, mas eu tenho uma plena certeza que quando meus olhos fecharem aqui, estarei diante do Senhor. Segurança de salvação. Mas também, além disso, eu não quero chegar lá do outro lado, na presença do Pai, apenas com essa alegria de ter sido salvo em Cristo Jesus, mas de poder levar alguns galardões, amém? De realmente, nesse tempo presente que Ele está me dando, servi-lo fielmente, de trabalhar com esmero, com carinho, com dedicação. Eu não quero colocar uma vestimenta que eu acho que é melhor, mas eu quero colocar a vestimenta que o Senhor me orienta na sua palavra, porque a palavra nos orienta como nós devemos servi-lo, como nós devemos viver em família, em comunidade, em igreja. Precisamos colocar o Senhor no centro da nossa vida. E eu quero concluir exatamente aqui, pensando na realidade desta parábola. Indo para o final desta parábola, as palavras que nós encontramos no versículo 14 é: porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Quero concluir dizendo o seguinte, meus irmãos e amigos, quero dizer que há um chamado geral de Deus, chamando os pecadores ao arrependimento. É o que está muito evidente nesta parábola. Há um chamado geral. Então, seja para Israel, seja para os gentios, seja para você. Há um chamado geral. A pergunta é, diante do convite, qual é a tua resposta? Não para mim, mas para o Senhor Jesus. Há um convite a desfrutarem a alegria da salvação. Já parou para pensar que seguir Jesus é o mais fascinante projeto de vida? Há um livro escrito por um pregador no passado com esse título. Lembram o que está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 28? Talvez você está tão aflito, com o coração pesado, mas neste versículo conhecido, 11, 28, Mateus 11, 28, está escrito: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Lembra o convite de Isaías 55? Vinde a mim. Qual é o convite que o Senhor Jesus apresenta? Vinde a mim. Você está cansado desta vida, destas dúvidas, dos medos, dos pânicos, das angústias? Siga Jesus, amém? Porque Ele está afirmando, Ele vai te aliviar. Não é a religião, não é a igreja, mas sim Jesus, amém? Vinde após mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É este o convite do Senhor Jesus. E eu te pergunto mais uma vez, você vai rejeitar? O que nós pudemos observar nesta parábola, de maneira bem clara, é que encontramos aqui algumas respostas ao convite. De acordo com o que nós vimos em Mateus 22, lá no versículo de número 5, está escrito: eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. O que significa isso, não fazer caso? Indiferença. Você, como cristão, pode sair daqui exatamente assim, com indiferença. Entrou por aqui, saiu por aqui. Ou você pode tomar uma decisão agora. Você que não tem a certeza de salvação também pode ter ouvido, entendido, mas também sair com indiferença. Olha a outra resposta no versículo de número 6. Versículo 6 diz: e os outros, apoderando-se dos servos, o ultrajaram e mataram. O que é isso aqui? A palavra é
rebeldia. Você também pode ser rebelde hoje. Não é necessário que você mate alguém fisicamente, mas você pode se rebelar diante da palavra do Senhor, diante da palavra, e dizer: tudo isso é uma balela, e sair reclamando por aí. E olha ainda também o versículo 12: e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. O que é isso? A veste representa a justiça própria. Lembre-se disso, muitos são chamados, poucos escolhidos. E diante desse convite feito a você, qual foi a sua resposta? Quando você ouviu a primeira vez, foi o sim? Amém. Agora, qual tem sido a sua resposta? Está andando na presença do Senhor? Está servindo ao Senhor? Quantos votos você fez ao Senhor? Eclesiastes diz: é melhor que não votes do que votes e não pagues. E aí talvez você caia nessa situação: não estou nem fazendo voto mais. Mas a ideia não é essa. O Senhor quer que você tenha um compromisso com Ele, amém? E se você ainda não tem essa certeza, que possa depositar essa plena confiança em Cristo Jesus, amém? Vamos curvar as nossas frontes, fechar os nossos olhos para uma palavra de oração. Deus falou no seu coração, meu irmão, minha irmã. Deus falou no seu coração, você que está acompanhando essa transmissão, gostaria de ser lembrado em oração. Quero orar por você também. Você que está aqui, nesta noite, talvez Deus tocou o seu coração a respeito de responder de maneira positiva ao convite que Ele faz. Você que já é salvo, um convite para o serviço, para o trabalho. Um trabalho que exalta o Senhor, não com vestimenta própria, não com justiça própria, mas com a justiça que vem do Senhor. Deus falou no seu coração nesta noite, gostaria de ser lembrado em oração. Levanta a sua mão, amém, amém, quero orar por isso, amém, amém, amém. Estou vendo na galeria também. Você está aqui e não tem certeza da salvação, mas hoje você pode compreender que a salvação está em Cristo Jesus. Parábola das bodas: um Pai amoroso, Deus Pai, enviando seu Filho Jesus, que veio a esse mundo para salvar a mim e a você, para nos salvar do pecado. E nesta noite você pode compreender que este é o caminho, e você quer deixar de lado os seus medos, a sua incerteza a respeito da salvação, e nesta noite você gostaria de dizer: pastor, ore por mim, eu tenho interesse na salvação da minha alma. Levante a sua mão, eu gostaria de orar por você. Alguém, Deus falou no seu coração nesta noite: pastor, ore por mim, eu tenho interesse na salvação da minha alma. Oremos. Pai, nós queremos louvar e exaltar o Teu nome. Somos gratos, ó Pai, por esse amor grandioso. E de fato, se não fosse esse amor grandioso, estaríamos completamente perdidos. E nós somos gratos por essa salvação. Somos gratos a Ti e a Jesus por ter se oferecido voluntariamente para nos dar uma nova vida. Quero pedir perdão pela nossa desobediência. Quero pedir perdão, Senhor, assim como o Teu povo reunido aqui, porque muitas vezes nos desviamos, ó Pai, do Teu propósito e colocamos o nosso propósito em primeiro lugar. E quando nós nos damos conta, o que nós temos é apenas justiça própria. É a vestimenta que nós escolhemos vestir, mas isso não presta para nada. Devemos viver de acordo, ó Deus, com a Tua vontade. Eu quero orar neste momento por esses irmãos, levantar as suas mãos, tomando decisões importantes. Pai, fortaleça que possam sentir alegria, sentir, ó Pai, a paz que vem do Teu Espírito, tendo assim, Senhor, uma certeza que esta decisão tomada agora, com inteireza de coração, com sinceridade, realmente é ouvida pelo Senhor, e que neste momento o Senhor está capacitando a cada um destes a andar na Tua presença, a viver para a Tua glória e para a Tua honra. Se alguém que não tem Jesus, que a palavra pregada nesta noite
continue, ó Pai, a martelar em seus corações, ao ponto de tomar essa decisão tão importante em tempo oportuno. Oro também pelos irmãos acompanhando a transmissão, decisões em seus lares, em suas casas, e quem sabe mais tarde ao ouvir esta mensagem, que o Teu Espírito possa conduzi-los para mais perto de Ti. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Está aí, o convite foi feito, amém? E louvo a Deus por cada um que respondeu de maneira positiva ao convite do Senhor. Fique firme nele. E se você ainda tem dúvida sobre a salvação, estamos aqui prontos a ajudá-lo. E você pode tomar essa decisão também, dobrando seus joelhos e dizendo: Senhor, eu sou um pecador e creio que o seu sangue pode me purificar de todo o pecado. Amém? E a minha oração é que vocês, meus irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Nessa semana que se inicia, e como eu falei, para darem um aquecimento espiritual, amanhã às 20 horas, teremos um encontro online, momento de oração, pensando nesse despertamento espiritual. Lembrando, estamos no final de janeiro, mas ainda é o início do ano. E o tempo passa apressadamente. Quanto mais perto estivermos do Senhor, mais firme estaremos. Amém? Minha gratidão mais uma vez também àqueles que estão conosco nesta noite, que possam vir mais vezes, aqueles que não vinham há um bom tempo, que continue vindo e que o Senhor nos proteja, lhe proteja no seu trabalho, que o Senhor esteja aí dando capacidade, você que é um profissional autônomo, que você possa, sob a direção do Senhor, ter a proteção e também alcançar o que é necessário para manter o seu lar. Amém? Nós vamos encerrar com a nossa divisa e logo após recitar a divisa, a oração silenciosa, encerraremos o culto desta noite e também a transmissão. Nossa divisa: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Deus abençoe. Estamos encerrando esse culto. Uma semana abençoada a todos.